Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, aqui nós estamos continuando a seguir a Mundaka Upanishad conforme os comentários de Swami Paramartananda. No encontro anterior, o Swami, ele basicamente definiu, né, qual é a meta, para onde a gente tem que estar olhando, né? E aí ele terminou o parágrafo dele aqui, ó. E agora, qual o problema? O diagnóstico da enfermidade do Sansara vem no próximo verso. É um verso muito bonito. Então, lembre-se mentalmente de 1, 2, 3, 4, 5, né? 2, 3, 4 é o grupo Jivatama, conforme essa definição de contexto que ele usou aqui, né? Ele fez uma interpretação contextual com base naquela explicação que ele deu anteriormente. Tem palavras que a gente tem que ver o contexto para usar e tem outras não. Nesse caso, ele usou essa numeração 2, 3, 4. 2, 3, 4 é basicamente o que ele entende por diva, que é o corpo sutil, é o corpo causal e é a consciência refletida. Sendo que na experiência humana completa a gente tem também o corpo físico e claro que a gente tem que ter a consciência original, número 5, né? Sempre presente, sempre pervasiva. Então, ele começa aqui, 2, 3, 4, o corpo sutil, o corpo causal e a consciência refletida é o que ele está entendendo aqui por Jivatma. E agora vamos diagnosticar o problema. E qual é o diagnóstico? O problema é você se identificar. O problema aqui, na verdade, não é um problema, né? O diagnóstico é o seguinte: você se identifica com o corpo físico ou com a consciência original. Essa é toda a questão, né? Então, o que o Swami está atribuindo aqui é que a nossa identificação mais forte, né, como não poderia deixar de ser, é com o corpo físico. Afinal de contas, é o corpo físico que trabalha a sensorialidade em contato estreito com o mundo físico. E todo o nosso problema é essa identificação com a informação que vem da sensorialidade, né? A gente não deveria levar em conta a sensorialidade de um modo tão intenso quanto a gente leva. A gente leva ao ponto que vira uma questão de identificação, né? O corpo físico ele é todo acessível à sensorialidade. É o que o James brincava e chamava, né? É o paradigma sensorial, né? Você está diante de uma epistemologia sensorial. Só vale o que seus sentidos capturam, né? Então, essa é toda a questão. Se você foca no corpo físico, vai sofrer inevitavelmente. Escolha 5, conforme está no texto, e seja livre. É o que veremos. Eu vou apenas começar, porque ele vai estender isso aqui, né, esse segundo verso aqui, para o texto seguinte, que vai ser a 27ª aula. Então, o que diz esse mantra? Né? Na mesma árvore, ou seja, no corpo físico, o indivíduo iludido está completamente imerso, né? Completamente imerso. Ele está completamente vinculado ao corpo físico, mas não em termos de realidade. Ele está vinculado em termos do entendimento que ele tem sobre ele mesmo, né? Devido à sua impotência, ele sofre. Quando vê o outro, que é o Senhor buscado, e a sua glória, então ele se torna livre de sofrimento. Então, todo problema, em palavras simples, é esse termo aqui, né? Vriksheni Mayaha, imerso, profundamente envolvido, profundamente obcecado pela árvore, pelo corpo físico. O que significa essa expressão Vrikshan? É árvore.
E nesse caso, o que é a árvore? A árvore é o componente número um, que é o corpo físico. Esse outro termo que ele está usando aqui, Nemanyaha, significa não apenas identificação comum. Não é uma identificação comum. Você tem uma identificação com o personagem de um filme, você tem uma identificação com uma emoção, né, um sentimento de um amigo, e depois isso vai embora. Não é isso. Ele está falando uma identificação profunda, no sentido estrito do termo, profundíssima. E quando eu me confundo com o corpo físico, eu recebo o nome de Ahankara, que é o que muitos traduzem como o ego, né? Uma vez que me torno um Ahankara, um indivíduo, então aí vem o sistema de castas, vem os estágios de vida, conforme os textos hindus, tudo isso aí vai surgindo, né? Surge também a visão de que você passa a ter pessoas, né, coisas separadas, como se tivesse existência própria, sacerdotes, guerreiros, comerciantes, trabalhadores braçais, né, estudante, chefe de família, aquele retirado para as florestas, que são as fases, né, dos estágios da vida, né, que a gente já viu bem anteriormente. Aí ele brinca aqui, né, com o termo usado para aqueles que se retiram para a floresta quando vem que a família está toda acertada. A pessoa vai lá, se retira e vai se preparando para se desligar desses vínculos todos. Aí ele brincou aqui, né? Mas querendo ou não, ele usou aqui Vanaprastha. E ele disse, finalmente, o renunciante, surge tudo isso, né? Então, assim como os estágios da vida e as castas, surge a individualidade. E esse ego, esse aparente fazedor, desfrutador, ele nunca para. Ele acaba de ficar submerso em todos os outros vínculos que esse vínculo fundamental dele com o corpo estabelece. O vínculo dele com o corpo é fundamental. E a partir daí, ele passa a ter todos esses vínculos, né? Ele começa a ver pessoas, né? Ele começa a ver individualidades ali, né? Distinções sobre tudo isso, distinções. Ele não vê ali a consciência original que ele é e da qual ele nem está ciente. Ele vê as distinções ali, do mesmo modo que ele se vê distintamente em relação a todo esse meio. Eu tenho uma casta, eu tenho um papel, eu agora estou em determinado estágio de família, conforme a minha cultura, e a gente pode transpor isso para a nossa cultura, né? Com esse arrâncara, através do corpo físico, vamos nos relacionar com dois outros corpos, né? Como sendo um filho ou filha, depende dos nossos pais. Então vai começar a surgir o mamacara, que é o senso de posse, né? Pai, mãe, em seguida cônjuge, e depois disso filhos, depois netos. Então vem os sogros totais, né? Portanto, você se liga apenas a uma garota, mas lembre-se, simultaneamente, você está dando centenas de nós. Por causa de quê? Por causa do seu vínculo com o corpo físico, né? Como houve uma escolha, entre aspas, em direção ao corpo físico, você está identificado com ele, como diz o verso, profundamente submerso ali, e vai olhar tudo à sua volta assim. Então é como se você estivesse agora fazendo contratos de existência com tudo isso que apareceu, cônjuge, filhos, mães, etc, etc, etc. Então, a identificação com o corpo, ela é um elo muito profundo que ela possibilita agora uma miríade de outras identificações, né? Identificações essas que não respondem pela verdadeira realidade desse que está se identificando, porque ele é uma consciência original, toda pervasiva, única, e não esse monte de agentes com o qual ele está se identificando através do corpo físico dele. Agora, você não sabe disso nesse momento. Você acha que deu apenas três nós, enquanto que, especialmente na Índia, nunca é apenas um nó, né? Está falando das complexas relações familiares da Índia e como a base fundamental da sociedade indiana é essa sustentação da família, né? É a relação familiar.
Aí ele brinca aqui, né? É por isso que alguém disse que você tem que olhar para os jatacandos sogros também, antes de casar, né? Para o mapa astrológico deles. E alguém também disse, Parvati queria se casar com Parameshwara, para que não houvesse a sogra. Parameshwara, sendo o pai universal, não tem pais. Né? São essas as brincadeiras dos Puranas, né? Ou seja, é esse problema das relações. Não é só a sua identidade, né? Agora você está criando infinitas outras intensidades, outras identidades. E vamos ao nosso tema. Todos esses arrancara e mamácara, esse senso de posse, esse senso de ser o fazedor, de ser usufrutador, são o resultado de um nó fundamental que eu dei, né? Eu dei um nó em quê? Num casamento fracassado. Que casamento é esse? É o casamento com o corpo denso, com o corpo físico. Aí então o samsara não pode ser evitado. E a primeira expressão do samsara é essa anisha, impotência em todos os campos. Nossos próprios filhos, eles não nos ouvem. E a partir de que idade? Logo depois dos 10 anos, agora na segunda ou terceira idade, aí que eles não vão nos ouvir mesmo. Portanto, é a impotência em todos os campos é a primeira expressão do samsara. E tudo isso por causa de quê? Dessa identificação com o número um, né? Essa identificação com o número um decorre da ignorância do Diva da verdadeira identidade dele. Então, sendo uma identificação pavimentada, né, chancelada pela ignorância, ela pode ser o quê? Ela pode ser removida. Se ela fosse uma identificação baseada na realidade, né, vamos supor, né, uma hipótese, então a gente não teria como resolver isso. O ser humano estaria destinado a vagar como ser humano ad infinitum. Mas essa identificação ela é dada com o corpo físico, ela é dada por ignorância. E sendo assim, podendo ser removida, é por causa disso que estamos aqui lidando com esse texto, né? Esses textos todos são modos de remover essa ignorância, né? São inúmeros ângulos de abordagem para ver se ele alcança, né, em cada pessoa, cada tipo de identificação que a pessoa tem, que lhe é a identificação mais cara. Mas todos, no fundo, têm que lidar com essa identificação muito forte com o corpo físico, né? Então, alguém quer colocar alguma coisa? Então eu vou seguir para o que foi publicado hoje no grupo. Ontem, aliás, ontem à noite. Então ele vai continuar a lidar com esse verso, né? Uma parte muito importante e frequentemente citada da Mundaka, na qual o Upanishad aponta que tanto Jivatma quanto Paramatma estão dentro da própria pessoa, né? E os dois versos anteriores falam isso, que ambos os pássaros estão na mesma árvore. Ou seja, onde é que isso tudo está estabelecido, né? Eles têm uma residência, entre aspas, em comum. É por isso que, às vezes, o Atma ele é chamado de residente interno. Dweller, em inglês, né? Inner dweller, é aquele que está lá, que está estabelecido lá. Claro que, depois de um tempo, isso vai se mostrar como incompleto, né? Isso é uma etapa, é algo provisório, dizer que isso está dentro, está fora. Mas o que que ele está querendo dizer? Isso aqui é para a pessoa se voltar para ela, quando ela quiser saber a verdade sobre ela. Não adianta ficar olhando para fora, né? Tanto Divatma quanto Paramatma estão dentro da própria pessoa. Portanto, não precisamos sair em busca do Paramatma. Sempre que a busca pelo Paramatma, a jornada não é uma jornada externa, mas é uma jornada interna, né? É aquela base, né? A realização de Deus é a mesma coisa que a autorrealização. E a mesma ideia é repetida na Katha Upanishad, que também é um mantra famoso. O que que diz esse mantra? Os conhecedores de Brahma, né? É o primeiro mantra da terceira sessão. Os conhecedores de Brahma dizem que os dois, que são como sombra e luz, né, Atma e Paramatma,
estão experienciando o resultado da ação positiva e negativa neste corpo, dentro da caverna, que é o modo como eles falam do intelecto. A gente já viu isso também, né? A parte mais profunda, né, do corpo sutil, a residência suprema do absoluto. Aqueles que invocam os 5 fogos e aqueles que invocam 3 vezes o fogo na etiqueta também dizem isso. Isso aqui é uma parte sacrificial, né, que não é necessário para entender o que ele vai falar. Veja, tanto o Divatma quanto o Paramatma estão dentro de nós mesmos. Repara, dentro. Depois você vai ver, não, Paramatma é tudo, né? E Atma é igual a Paramatma. Mas isso aqui é progressivo. O Vedanta ele é muito progressivo. Ele tem que acostumar a pessoa a ir se enxergando de uma outra forma, né? Então, tanto Divatma quanto o próprio Deus estão dentro de nós mesmos. A gente já viu a quantidade de linhas, né, e falas do Swami, até que o Paramatma fosse apresentado como aquele que também está em você, né? Se só tem o Paramatma, como é que ele não estaria em você? Se Deus é totalmente pervasivo, é uno, como é que ele não estaria em você? Isso é um choque para um devoto mais tradicional. Por quê? Porque ele está lidando, por enquanto, com uma representação da realidade, né, que seriam as deidades, etc. Portanto, para conhecer o Paramatma, volte para dentro de si mesmo e descubra a natureza superior. E no primeiro mantra que concluímos na última aula, definimos o Jivatma e o Paramatma como 2 pássaros. Então, nos voltamos para 5 características do indivíduo. E espero que vocês não tenham esquecido 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu sei que vocês sabem contar 1, 2, 3, 4, 5, mas eu quero falar dessa definição específica, né? 1, 2, 3, 4, 5, que o Swami está usando para lidar com esses 2 versos aqui da Mundaka. Né? E a gente já sabe tudo isso. 1 é o corpo físico, 2 é o corpo sutil, 3 é o causal, 4 é a consciência refletida e 5 é o original. Né? Destes, o primeiro, que é o corpo físico, é comparado a uma árvore. Esta é a singularidade da Mundaka Upanishad. Né? E Jivatma e Paramatma são os 2 pássaros. Qual é a definição de Jivatma? Lembre-se, aqui vem uma observação muito importante para o estudante, né, que está lendo isso aqui. Lembre-se, nunca aplique qualquer definição contextual em outra área contexto. As definições dos 2 pássaros são também assim, são nomes contextuais. Geralmente, você não enfrentará esse problema. Quando passarmos para outra Upanishad, tudo isso será esquecido. Portanto, geralmente o problema não vai acontecer. Mas se por acaso você se lembrar das definições contextuais usadas numa escritura e tentar usá-las em outra, você terá problemas. Portanto, o conjunto 2, 3, 4 é chamado de pássaro Jivatma, nesse contexto. Estamos aqui lidando com o mantra número 1 e número 2, né, da primeira sessão do último capítulo aqui. Então, isso tem que ficar bem claro. É isso que ele chama de Jivatma. Né? Consciência refletida, ele repete isso o tempo todo. Corpo físico e o corpo sutil e o corpo causal. É o que se entende por Jivatma, habitualmente chamado de Ahankara, que é um karta, é um fazedor, é um bhokta, é um experienciador, ele é um desfrutador, e é um pramata, é um conhecedor, sujeito aos karmas Sanchita, Agami e Prarabdha. É este pássaro Jivatma que viaja de um corpo para outro, ou de uma árvore para outra. Assim como um pássaro vai de árvore em árvore, esse pássaro Jivatma também vai de corpo em corpo. E o que é que o pássaro que nomeamos Paramatma? É a consciência original, que não está apenas neste corpo físico, mas está em todos os corpos. E não apenas em todos os corpos, mas também entre eles. É o que quer dizer a palavra pervasiva, né? Pervade tudo, interna e externamente, a qualquer corpo que seja visto.
a qualquer entidade separada que seja vista, olha lá, o Paramatma pervade isso, né? Entre essas entidades todas, internamente a todas elas. Isso que quer dizer todo pervasivo. Essa consciência toda pervasiva é chamada de pássaro Paramatma. Ela também está disponível neste corpo. E o Paramatma tem uma natureza diametralmente oposta ao Jivatma. E qual é? Ele não é um fazedor, não é um desfrutador e não é um conhecedor, né? Ele é desprovido de punha e papa. Ele é desprovido de méritos e deméritos, né? É o que está aqui no Nirvana Shatkam, de Adi Shankaracharya. Essa música tem uma história muito bonita. Foi quando o Adi Shankaracharya, com 8 anos de idade, encontrou o professor dele, que ele estava procurando. E o professor olhou para ele, viu aquele menino e perguntou: E você, quem é? A resposta dele, em poema, foi isso aqui, ó, com 8 anos de idade. Nem mérito ou demérito, nem alegria nem sofrimento, nem mantra, nem peregrinação, nem veda, nem rituais. Eu não sou o apreciar, não sou apreciado e nem o que aprecia. Minha natureza é consciência e plenitude. Eu sou Shiva, eu sou Shiva, né? Foi isso que o professor ouviu daquele menino. O menino estudou com ele por 3 anos e aos 11 anos o professor disse para ele: Olha, vai ensinar. E Shankara foi ensinar e fez essa obra maravilhosa. Essa é a consciência original, Seol, Paramatma. Depois de definir os pássaros de Vatma e Paramatma, então veja, né, acompanhando os passos com cuidado, né, ele definiu esses pássaros para trabalhar esses versos. Estávamos diagnosticando o problema do Sansara. E o que é isso? Você se lembra? O pássaro Jivatma pode escolher, entre aspas, se identificar com o número um, que é o corpo físico, ou ele pode se identificar com o número 5, a consciência original, o Paramatma, a natureza superior, né? Esse é o conteúdo programático do Jiva, né? Ou ele se identifica com um, com o corpo físico, ou com a consciência original. Todo nascimento humano tem esses dois objetivos, escolhas na vida. Todo nascimento humano. Esse é o enredo. Esse é o, como é que se chama isso? É o argumento, né, de todas essas películas de filme que passam aqui nesse planeta há milhões de anos, né? Qual é o argumento? Ele se identifica com o corpo físico ou ele começa a ver que tem outra coisa, vai se identificar com a natureza verdadeira dele, né? Então, basicamente, tudo gira em torno disso. Identificar-se com o corpo ou considerar o corpo como uma vestimenta, né? Um vexame incidental, algo das circunstâncias, né? Devo me identificar com o corpo ou eu devo me identificar com a consciência original e compreender o corpo meramente como algo, né? Linkado a essas circunstâncias, algo que tem a ver com essas circunstâncias e as circunstâncias passam, né? Isso é uma coisa circunstancial. É algo que está definido naquele espacinho de tempo, tudo. Então, como é que eu devo me olhar? Eu devo me olhar como algo circunstancial ou como a própria consciência original? A maioria da humanidade opta, foram as palavras que o Swami foi usando no texto dele, opta por se identificar com o corpo. Uma vez que o Jivatma se identifica com o corpo, o Ahankara se torna cada vez mais forte. Casta, família, linhagem ancestral, preocupações com o casamento dos filhos, tantas preocupações, todas centradas em Ahankara, né? Nesse fazedor, nesse experimentador, nesse que arroga a si saber. Todas elas centradas nessa ideia de mamacara, o senso de posse. É meu, ela é minha, esse trabalho é meu, esse corpo é meu, esse conhecimento é meu, a compreensão é minha do Vedanta. Eu entendi, né? Isso tudo é o tal do mamácara,
né? É meu, meu, meu. Ou então é assim, eu sou seu, né? Você me tem. E a gente aí vai entrando nas relações entre as pessoas. Ou seja, relação entre gente é isso aqui mesmo. Você não vai encontrar algo diferente disso, né? O argumento é o mesmo, sempre o mesmo. Ou você se identifica com o corpo físico, e aí vai tratar todos os outros como corpos físicos, ou você vai finalmente compreender, pela graça divina, de que você é a consciência original, né? E que só há consciência original. Então, tudo aquilo que você está olhando como outras pessoas é você mesmo. E quando elas olham para você, elas estão olhando para elas mesmas, mesmo que elas não saibam disso, né? E a relação é uma relação de igualdade. É engraçado isso, elas não estão melhores e nem piores do que a gente, né? É um monte de papéis que vão acontecendo, né? É normal isso. Esses papéis eles ocorrem mesmo. Não tem nada de especial neles. Eu não consigo me esquecer de Swami Dayananda quando ele disse que viajando pela Índia, quando ele começou a falar, ele viajava muito pela Índia toda. Ele falava com as pessoas em todos os lugares, ele conheceu muitas, mas muitas donas de casa, onde ele conversando com elas, ele via claramente que elas tinham conhecimento, elas sabiam quem elas eram, e elas estavam lá cumprindo o papel delas naquela sociedade, né? Estavam cumprindo e sabiam. Para onde foram essas pessoas? Elas sumiram, né? Sumiram com o conhecimento e depois sumiram. Você nunca mais ouviu falar delas, né? Isso é uma coisa que surpreendeu muito ele, né? Ele ficou perplexo ao reparar nisso, né? Muitas donas de casa, muitas mulheres numa sociedade tão caracterizada pelo machismo. E como arrancara mamacara, eu vou sentir impotência em todos os campos. Mais cedo ou mais tarde, a impotência vai chegar. Aí ele vai analisar um a um. Como fazedor, o carta, eu sou impotente. Por quê? Porque eu sou incapaz de fazer muitas coisas que eu quero fazer. Isso é só a gente ver a nossa própria vida e conversar com outras pessoas também, né? Enquanto personalidade, a gente sempre tem isso. Eu quero muito fazer isso, mas não consigo. Sempre tem uma limitação. Como Bokta, como aquele experimentador, desfrutador, quero experimentar muitas coisas, mas eu sou incapaz de fazer tudo isso. Como conhecedor, ou Inhatá, quero saber muitas coisas, mas muitas vezes não consigo nem assistir às aulas. Então, como carta, eu enfrento a impotência. Você entende esses três? O carta significa o fazedor. É aquele onde o predominante são os órgãos de ação, né? Bokta significa o experimentador, onde o predominante nessa função são os órgãos que vão possibilitar a experiência. Bogendriya Pradhanaha. E o Nyata significa a mesma coisa que, na verdade, que o experimentador, né? Os órgãos dos sentidos, eles são tanto Yanendriya como Bogendriya, né? Então, o corpo sutil, na verdade, ele desempenha esses dois papéis, né? E ele aciona o corpo físico, né? Nessa manifestação aqui para cumprir esse papel, né? Então, os órgãos dos sentidos trabalham assim, tanto trazendo a você o conhecimento, eu conheço som, eu conheço um livro, etc, etc. Eu estou lendo alguma coisa, estou lendo um texto, como eu experimento isso, como eu experimento se as coisas me agradam ou não agradam através dos meus sentidos, né? Por isso que se diz que é um conhecimento. Você está conhecendo a manifestação, né? Como o quê? Como um monte de experiências, experiências prazerosas e desprazerosas, né? Experiências de conhecimento e de ignorância, e por aí afora. Assim, como fazedor, como experimentador e como conhecedor, eu enfrento a impotência por causa da limitação dos recursos. Isso é que é o samsara, né? A limitação, ela, ela é o que há de mais comum e de pior no samsara. Por que que as pessoas se sentem limitadas?
elas se sentem limitadas porque, no fundo, lá no fundo, né, elas são o que são, que é a própria ilimitação. Então, o ser humano nunca está satisfeito com esses sistemas todos, porque todos trazem para ele limitações. E tentamos eliminar esse samsara através de vários métodos. O Vedanta diz que o único método é mudar a identificação com a roupa, né, do shariram, com essas roupas de corpos, né, para o quê? Para a consciência original. É você parar de achar que você é algo definido no tempo e no espaço, né? Uma roupa, né, de corpo. Que corpo? Aqueles corpos todos, especialmente físico. Físico, o corpo sutil, o corpo causal, etc. Fora a mudança de identidade, qualquer outra coisa que você faça na vida, seja como fazedor, como experimentador, desfrutador, como conhecedor, nunca irá embora o quê? A impotência. Jamais ela irá embora, né? Você experiencia uma impressão de ilimitação quando consegue alguma coisa. Dali a pouco, isso vai embora, porque é só uma impressão, baseada numa experiência também que foi embora. E agora você vai buscar de novo, buscar, buscar. É aquilo que se conhece há tanto tempo, né? Mesmo na nossa vida e na vida dos outros. E se você se lembrar, a impotência levará a vários problemas psicológicos, né? Eu falei de quatro deles, que ele simbolizou pelas letras I, R, F, D. O desamparo aqui, que serve como impotência, leva imediatamente à raiva. É como um bebê. O bebê quer se virar, mas ele não consegue. Fica louco. Às vezes puxa o próprio cabelo e chora. Tudo isso sem saber. Quando ele puxa o próprio cabelo, só sente mais dor. Assim como o bebê impotente fica com raiva de si mesmo e dos outros, ficamos com raiva dos membros da família, dos vizinhos, do governo e até mesmo de Deus, quando não há mais ninguém. Isso é bem comum, a gente projeta a nossa raiva, né? A impotência, ela cria isso. Você não consegue obter o que que você quer. E o que que se faz aí, né? Diante do surgimento da raiva, diante desse obstáculo? A gente projeta nos outros, de alguma forma. Pode ser qualquer coisa, vai ser projetado numa pessoa, numa coisa, de qualquer modo. Temos múltiplas camadas de projeção de raiva, né? E até mesmo em Deus. É melhor ficar com raiva de Deus, porque aí você não vai ter problema nenhum, né? Porque Deus não vai ligar para isso, vai achar que você está narcotizado, né? Está cego pelo samsara. Então é melhor até ficar indisposto com Deus. Pelo menos não vai dar tanto efeito assim direto, né? Depois, como é um efeito que você criou, você mesmo vai ter que dar um jeito de lidar com ele, né? Por que que ele criou esse mundo? Até aqui só temos impotência e raiva. E inicialmente a raiva funciona porque todos fazem as coisas por medo. Olha o mecanismo da raiva. O Swami ele tem umas análises psicológicas muito bacanas, né? A raiva funciona porque todos fazem as coisas por medo. Mas quando você fica com raiva regularmente, ou seja, as pessoas acabam se acostumando, elas param de sentir medo. As pessoas se acostumam com a sua raiva e continuam como estão e dizem: ele é assim mesmo, não se preocupe. Para o recém-chegado numa casa, num ambiente, isso é um grande problema, né? Você está ali lidando com uma pessoa que tem raiva. Mas aqueles sempre em casa acostumam-se a isso. Então, quando a raiva também não funciona, ela leva à frustração. E a frustração, ela leva à depressão. Ou seja, eu não consegui nada do que eu queria. É a própria limitação. Aqui está todo o mecanismo psicológico descrito, todas as etapas. Esta é a história de um samsari. Tudo começa onde? Começa na ignorância de si mesmo. Quem é que diz isso? É a Mundaka Upanishad, capítulo 3, seção 1, mantra 2. Dê uma olhada no mantra. Isso aqui, olha, especialmente essa palavra aqui. O indivíduo iludido está completamente imerso, né?
essa total imersão na ilusão leva ao quê? À impotência. E, naturalmente, ele vai sofrer. Não há problema com o corpo. O problema é que ele está iludido que ele é o corpo. Esse que é o problema. Na mesma árvore, o indivíduo iludido está completamente imerso. Lembra que ele está avidamente na árvore, querendo o que da árvore? Os frutos. Ele fica na árvore querendo avidamente os frutos das experiências sensoriais. Não é isso que ele está querendo, né? Dê uma olhada no mantra. Esse termo aí, Purusharra, refere-se ao ser humano ignorante, né? E depois ele fala da árvore. É a árvore que é comum tanto ao pássaro Jivatma quanto ao pássaro Paramatma. E é por isso que é chamado de mesma árvore, né? E agora ele entrou naquela palavra fundamental ali, né? Não sei como é que pronuncia isso, acho que é Nimanyaha. Significa profundamente imerso. O que quer dizer isso? Profundamente identificado com o corpo. Lembre-se, uma vez que o vínculo com o corpo chega, também vai vir os vínculos com a família. Porque através do corpo eu estou conectado à família e a tudo mais. No momento em que o corpo se vai, os membros da família não estão mais relacionados comigo. Olha a coisa interessante. O que Shankaracharya observou em Bhaja Govinda, ó. A família também não reivindica qualquer relação, como a relação do marido com o corpo, etc. O que dizia Shankaracharya em Bhaja Govinda? Ele diz isso aqui, ó. Enquanto o corpo está vivo, eles, os familiares, querem saber da sua saúde. É, com esperança. Mas, depois disso, quando vem a morte, até mesmo a esposa tem medo de manter o corpo por muito tempo. Chamamos isso de encargo. O corpo chegou? É assim que perguntamos. Todos os nomes, etc., se vão. O que quero dizer é que seu relacionamento com a família, mesmo o relacionamento mais querido, é apenas através desse Deha Abhimana, que é quando a gente leva em consideração o corpo. É tudo baseado no corpo. Tudo que você tem na sua vida, na sua história pregressa, no que fala, não fala, no que se lembra, é baseado no corpo, na identificação com o corpo. Todas as relações são baseadas na identificação com o corpo. Uma vez que o derra se foi, né, o corpo se foi, você continua, mas tudo demais se vai. Assim a Râncara leva uma macara com a família. A partir daí, seguem-se tantos outros assuntos também. Isso é chamado de profundamente imerso no Arrancara, Mamacara, né? No sentido de ser um agente fazedor, desfrutador, e nesse sentido de meu, teu, eu sou seu, você é meu, e daí por diante. Quão profunda é essa identificação? Como ela é indicada? Em Vivekachudamani, Shankaracharya diz que isso é indicado pela mente estar principalmente focada aí, exatamente nisso, Arranca e Mamacara. Isso significa que a identificação é total. O que que ele diz aqui, ó? Verso 305. Desista imediatamente de sua identificação com o egoísmo, o agente, que é por natureza uma modificação, dotado de um reflexo do ser. Como assim modificação? Modificação emite, né? É uma projeção, dotado de um reflexo do ser, da consciência refletida, e que o desvia de se estabelecer no ser. Como? Identificando-se com o que você alcançou por meio desta existência relativa, cheia das misérias do nascimento, decadência e morte. Embora o que é você? Você seja testemunha, a essência do conhecimento e da bem-aventurança absoluta. Essa que é a ironia. Isso não é fácil, isso é extremamente difícil. Mesmo uma pessoa que ela tenha um conhecimento irrefutável do que ela é, mesmo uma pessoa dessa, ela pode passar muitos anos, tendo que sedimentar isso. Né? Eu falo isso por vivência própria. Você pode passar muitos e muitos anos. Por quê? Porque a identificação ela é muito grande. A inércia desse conjunto de identificações é gigantesca.
É difícil, não é nada fácil, né? E o que que cabe a pessoa fazer? Aquilo que uma pessoa pode fazer. Segue as escrituras, né? Shravana, Manana, Nididhyasana, depois de novo, de novo, e de novo, e de novo, repetidamente, o tempo todo, até que qualquer dúvida que haja em você que estivesse impedindo isso, de ser um conhecimento disponível a cada instante, até que cada uma dessas dúvidas seja completamente removida. É assim que se procede, por isso que demora. Por isso que demora mesmo, porque não é nada fácil, né? É uma labuta danada isso aqui. A pessoa está o tempo todo investigando. No final desse capítulo, o Swami vai falar sobre isso. Ele vai dizer como é que deve lidar com isso. Você deve ir se livrando cada vez mais de ser uma mente atarefada, que uma mente precisa estar disponível para trabalhar com isso, né? E qual é o primeiro confronto? O primeiro confronto é com a impotência. Mesmo após 35 anos de casamento, a reclamação é essa: meu cônjuge não me compreende. Tá vendo como não tem pessoalidade na existência humana? Mesmo na existência, as queixas são as mesmas, as observações são as mesmas. Todo mundo diz isso, né? Minha esposa não me compreende, meu esposo não me compreende. Estranhamente, ambas as partes dizem a mesma coisa. Impotência em relação ao comportamento de todos ao redor. Isso é chamado de anisha. E por causa de anisha, o que acontece? Shokati, tristeza constante em relação a mim mesmo e à família. A autopiedade fica estampada no rosto. Ao se olhar para a própria face, pode-se entender claramente, né? Uma tristeza. Aí ele vai aqui para uma outra palavra do verso. Murreamanaha. Murrea significa ilusão. Qual é a ilusão? É isso aqui, olha. Essa aqui é a ilusão. A ilusão, você pode diagnosticar ela o tempo todo, porque ela é sempre a mesma. Ó, nunca é em relação a nós, é sempre em relação ao que a gente acha que está fora. É o mundo, as companhias, as parcerias, é o local onde você vive. A ilusão é essa aqui, ó. Ao mudar o mundo, posso melhorar o meu status. Ao mudar os membros da família, espero melhorar o meu status. Ao mudar minha condição financeira, quero melhorar o meu status. Assim, enquanto eu tentar mudar o mundo para melhorar a mim mesmo, né? Mundo é tudo que a gente está dizendo que é mundo, né? É isso que as pessoas estão dizendo, é o mundo que eu estou vendo, quando na verdade isso aqui é meramente um pensamento na mente dela. É isso que ela tenta fazer, né? Ela tenta mudar aquilo que ela chama de mundo, que é somente uma representação, porque ela não sabe a realidade disso, né? E ela fica o quê? Ela fica transferindo isso. Ela vai mudar o mundo. Não, agora vai mudar a sua condição financeira. Vou mudar minha namorada. Vou mudar disso, vou mudar de aquilo. Aí sim, aí eu vou melhorar, né? Eu vou fazer um monte de mudanças externas, embora eu não consiga fazer mudança externa nenhuma. É uma tremenda de uma ilusão da personalidade isso, mas a gente fica insistindo nisso. Por quê? Porque o vínculo é muito forte. Enquanto eu tentar mudar o mundo com todos esses penduricalhos para melhorar a mim mesmo, isso é chamado de ilusão. Mais cedo ou mais tarde, terei de entender que o que preciso não é mudar os outros, mas o que eu tenho que mudar é a minha perspectiva sobre mim mesmo. É dessa mudança interna que eu preciso. No dia em que eu entender esse fato, aí sim a espiritualidade começa. Enquanto eu lutar para mudar minhas configurações, eu serei uma pessoa materialista, né? Às vezes a pessoa tem detalhes na personalidade dela que ela realmente não gosta. E ocorre uma certa obsessão com isso. Isso é muito comum em meio espiritual, meios psicológicos. Mas o que que o Upanishad faz um apelo é para que isso fique no nível de civilidade, né? Para quê? Para que você tenha energia suficiente para conseguir ouvir o que que o Upanishad está dizendo e ficar permeável ao que o Upanishad está dizendo sobre você mesmo.
Se eu ficar o tempo todo obcecado com um monte de detalhes psicológicos meus, eu vou estar ocupando o meu corpo sutil com esse tipo de visão, né? Muitas vezes não há mesmo que mudar, né? A mudança pode vir, mas não é o fundamental. A pessoa tem que ter cuidado, né? Enquanto eu lutar para mudar minhas configurações, serei uma pessoa materialista. Mesmo que eu deseje mudar o quarto da Púdia para melhorar o meu status, isso se enquadra no materialismo. Por quê? Veja, o quarto da Púdia é Atma ou Anatma? Pô, quarto da Púdia é Mitya. Uma pessoa está tentando mudar o escritório, outra está tentando mudar a sala de estudos, e outra está tentando mudar o quarto da Púdia. Todas essas são lutas para mudar o Anatma, para melhorar a mim mesmo. Essa confusão é tremenda. O que eu preciso não é de uma mudança no Anatma. Um tipo de mudança é chamado de samsara religioso. O outro é chamado de um samsara mundano. Mas ambos são apenas tipos diferentes de materialismo. Um é materialismo sutil, materialismo físico. Outros, como eu, já fui bem mais obcecado com ideias, né? Então, fica aquela ideia, né, de um materialismo mental, digamos assim. E é nisso que a gente vai ficando perdido, né? É difícil mesmo. Não é nada fácil isso. É preciso muita, por isso que é preciso muita dedicação, muita disposição. A pessoa tem que estar muito disposta para avaliar ela, né? Uma boa coisa para a pessoa fazer isso é ela meio que esquecer o outro. Esquece o outro, deixa o outro para lá. Foque em você mesmo. Você já é um trabalhão tremendo para você mesmo. Esquece o outro. Deixa o outro para lá. No fundo, o próprio Vedanta está te mostrando que o outro é apenas um pensamento na sua mente, só isso, né? E, portanto, a humanidade está iludida. Algumas raras pessoas frequentam as aulas da Mundaka Upanishad. Por quê? Porque quando nada acontece após 70 anos de vida, eu sou tão samsari quanto antes. E agora eu me tornei um samsari ainda maior. Se for perguntado por que de não haver melhora, Shankaracharya responderia com uma grande introdução para a terceira linha, né? Do que ele colocou aqui. Olha só, algumas pessoas raras, por causa do punha de vários jamas, de vários nascimentos, passam a considerar a necessidade do conhecimento espiritual. Para elas, isso começa a ser fundamental. Elas pensam que o guru é necessário e vão em busca de um guru e investigam a natureza do ser. Também, Bhaja Govinda, o que diz Shankaracharya? Começa a pergunta, né? Quem é você? Quem eu sou? De onde vim? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? A autoinvestigação começa. Então, o que acontece? Isso é dito na terceira linha. Esse buscador espiritual, através de ouvir, dirimir as dúvidas dele com relação ao ensino e contemplar a verdadeira natureza dele, né, diante de tudo que vai ocorrendo, firmar o conhecimento dele, ele desvia sua atenção do mundo, do corpo, desvia de 2, 3, 4, de todo esse charirans e se volta para o número 5, né? Ele desvia a atenção, isso é um jogo de atenção. O que que a personalidade pode fazer, e é muito pouco o que que ela faz, né? É difícil, mas é muito pouco. É um jogo de atenção. Através do discernimento, ela vai abandonando o interesse, né, no corpo sutil, na história do corpo causal, né, nesse ego que fica, né, parece vivo, parece aqueles bonequinhos de posto de gasolina, né, se agitando, que tem um sopro passando por dentro, e ele se volta o quê? Se volta para o número 5, se volta para a consciência original. É quando ele se volta para Sakshi Chaitanya, né, para a consciência testemunha. É quando uma pessoa reconhece isso aqui, justamo. Justam significa o adorável. Adorável por quê? Né? Porque a natureza dele é autoluminosa, pura e eterna. Né? Ele é autorrevelador, puro, não é contaminado por nada, nem por púnia, nem por papa, e ela é eterna. Ela não tem começo.
E não é apenas adorável, mas também é procurado por todos os buscadores espirituais. O que é procurado? É isso, é a consciência original número 5. É procurada por todos os buscadores espirituais. Esse é o segundo significado da palavra justam. Portanto, a consciência original, procurada e adorável, que é chamada de consciência testemunhante, que é chamada de Paramatma, né? É ela que é vista. E a qual ela é o quê? Ela é outra, ela é diferente de um, dois, três e quatro, né? Então, o que que acontece? Aqui o Swami, eu não vou ler isso agora não, mas isso é bacana de ler. Então, o Swami disse, o que que o estudante faz? Ele vai aplicando o método Vedanta, ó, Bhagavad Lakshanaya. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui a gente pode usar para aquela afirmação do Vedanta, aquele Mahavakya, né? Isso és tu. O que que faz esse sistema aqui? Ele vai eliminando todos os upadis, tanto de que estaria aqui na realidade última, quanto no diva. Então, a realidade última ela é frequentemente descrita como onisciente, onipotente, causa do universo, né? E o diva, ele é limitado, ignorante, conectado ao corpo físico. O que que se faz, ó? Rejeita-se os aspectos limitantes de ambos. Até você falar que a realidade última é ilimitada, que ela é eterna, isso é algo limitante também. As qualidades de ser todo-poderoso e onisciente, que são atributos de conceito específico, e as qualidades de ser limitado e ignorante, que são atributos do eu individual. E você retém a parte central, essencial e não contraditória, a consciência pura e indiferenciada, que é a verdadeira natureza tanto do Brahman quanto do eu individual, né? Portanto, essa afirmação Tatvamasi aponta, em última análise, para a identidade do eu individual e da realidade última, uma vez descartadas as condições limitantes de ambos, né? Isso é um dos recursos que o Vedanta tem. O outro é a Diaropa Pavada. A Diaropa Pavada é outra coisa. A Diaropa Pavada você substitui, né, um conceito por um outro mais adequado para o objetivo da escritura, que é a liberação. E depois esse conceito vai ser substituído por outro, outro e outro, até que venha é o termo certo, até que venha por uma graça divina a compreensão do que você é, né? Isso vai vir, vai ficar uma chaminha. Depois isso tem que ser cultivado, né? Porque a tendência é a gente ficar se identificando, dependendo da força que isso tem no ego, de repente um ego muito tamásico, muito rajásico, pode ainda representar um obstáculo grande. Então, o que que se faz? A pessoa usa os recursos. É o que ele disse aqui. Então, ele usa os recursos da escritura e se desidentifica de tudo isso. Na Taittiriya Upanishad é dito isso aqui, ó, que a gente já viu. Eu acho que a gente já viu isso. Ele e ela, né, o estudante, a estudante, vai além do envoltório físico. O que que é isso? Se desidentifica do envoltório físico. Como? Com a ajuda da escritura. Vai além do envoltório do prana, né? Vai além do envoltório mental, do intelecto, vai além do envoltório causal, né? Ele se desidentifica de todas as bainhas. Todas as bainhas. É isso que ele faz. Mas ele faz isso como? Bom, aí o Swami vai explicar aqui. É por compreensão, né? Que eu não tenho, na prática, como fazer isso. Daí a dificuldade tremenda disso. Bom, a gente vai ver o que que o Swami diz sobre isso, né? Mas agora a gente chegou ao fim aqui desse encontro, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que foi falado aqui? Bom, então a gente encerra e nos encontraremos na semana que vem, conforme o caso, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Gratidão ao Vedanta, gratidão a toda essa Sampradaya, gratidão ao Dakshinamurti, o primeiro que trouxe esse conhecimento, a nós que estamos aqui podendo ouvir e assimilar isso. Eu vou deixar aqui uma grande gratidão para o Marcelo, né, por todo esse tempo, está sempre aí firme, né, sustentando todos esses encontros. Muito obrigado, Marcelo. Sei que estou agradecendo a Ishvara, mas a gente faz esse jogo também. Não fica com o Marcelo, pode saber. Tá Vai tudo para tranquilo, ele. tá, Marcelo. Não Tá tem nem como joia. ficar com o Marcelo. Mas, mas lá mesmo do Marcelo poderia ficar com o Marcelo. Mas beleza, gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Até lá.